filmes não, os vídeos. Sim. Rafael falou assim, ó. Boa noite, Rafael. Boa noite. A gente estava falando do assunto do luto aqui, do luto não, né? Da questão do suicídio. E ele falou, esse assunto me faz pensar numa colega da internet que eu tenho faz anos, que passou por uma separação e que está naquela fase de luto. Né? Essa fase do luto é muito complexa. Assim... Aí ele falou que não pode dizer o que aconteceu aqui, em específico, porque por uma questão de ética. Não, claro, não se preocupa não, não precisa dizer não. O que a gente pode dizer... Posso falar? Tá. Então, pode. O que a gente pode dizer é que a gente vive de lutos, né? O que é luto exatamente? Luto não é a perda de uma pessoa que morre. A gente tem muito esse conceito de enlutamento por conta de uma pessoa que morre. Só que situações, objetos e pessoas morrem, né? E as pessoas não necessariamente morrem. As pessoas podem sumir, parar de existir da nossa vida. Né? Por exemplo, relacionamentos, né? Por exemplo, amizades. Como eu estava falando com o Michael, que eu perdi uma amizade recentemente, entendeu? E assim, foi muito difícil para mim entender que eu tinha perdido essa amizade, mas eu perdi e tudo mais, acontece. Mas a pessoa tá viva, a pessoa tá lá na vida dela, lá, tudo normal, entendeu? Não é uma perda física somente. Na verdade, o que a gente perde no físico? A gente perde a presença, né? Que é uma coisa que é tão importante quanto a intelectualidade, a ideia. Mas, por exemplo, eu tenho amigos, por exemplo, por exemplo, a Luana, que é uma das intérpretes aqui, ela mora no Espírito Santo, por exemplo. Entendeu? Ela tá longe, mas eu tenho sempre contato com ela, a gente sempre conversa e tudo mais. Então é presença? Não necessariamente. Entendeu? Presença física é uma coisa que incomoda muita gente, mas não é necessariamente algo que faz a gente se enlutar, né? Mas o enlutamento ele está relacionado à perda mesmo, a perda do sentido daquele objeto não estar mais presente na sua vida. E aí é um trabalho muito interessante. A gente tem dentro da psicologia a psicologia da morte, né? Que é uma das matérias mais sensacionais que eu tive. Infelizmente o Mike não teve essa matéria. Psicologia da morte. Sim. Que assim, a professora Emanuele, né? Emanuele Araújo, muito boa professora. Ela explicou exatamente que o tipo de morte, o ser humano ele nunca pensou na morte em si, né? E a morte, ela era um contexto muito medonho, sabe? Tanto é que as pessoas elas usavam isso muito como uma coisa muito negativa. A morte era uma coisa muito... Tanto é que a questão da caveira, né? O coveiro com a foice, tudo isso tudo isso é um simbolismo criado para negativar a morte. A morte era uma coisa muito, muito negacionista, muito ruim, né? E hoje em dia a gente está melhorando o conceito de morte, né? Que assim, tudo tem que morrer mesmo. As pessoas têm que ter o luto, têm que aprender o luto quanto antes, né? Na verdade, a gente fala que os idosos eles têm uma propensão a entender melhor o luto das coisas do que a gente que é muito nova. Então, tem pessoas por exemplo, com 30 anos que nunca perdeu nada na vida. Sabe? Eu não sei se você conhece, sabe? Pessoas que, por exemplo, com 30 anos não perdeu pai, não perdeu mãe, não perdeu avô, avó, entendeu? São pessoas que demoram muito pra perder alguém, entendeu? E aí tem gente que, além de não perder alguém, não perde nada, assim. Não perde, por exemplo, relacionamentos, entendeu? Não perde... Isso me lembrou do caso ele não é meu amigo, não posso dizer que ele é meu amigo, né? Mas é um amigo da minha prima que eu conhecia, andava no grupo dela, eu andei um tempo com eles, né? E ele falou, ele tinha o quê? Seus 17 anos e até então nunca ninguém da família dele tinha morrido. Sim, tem muita gente, cara. Tem gente com 30 anos que nunca perdeu nada. Se eu não me engano, não foi muito tempo depois de ele ter contado isso pra gente, né, numa conversa que estávamos tendo na praça, e ele, um tempo depois eu passei na mesma praça e ele estava lá, malzão. Aí eu falei, pô, cara, o que houve? Ele falou, pô, meu tio morreu.
Então, ele nunca tinha experienciado a perda real de alguém, né? De um parente próximo. E ele falou que morava todo mundo ali muito próximo. Era uma família muito unida, uma família grande, muito unida. E foi assim, interessante ver ali a primeira experiência de alguém com a morte, né? Eu já tinha experienciado a morte da minha avó, do meu tio, do meu pai, né? Pô, e Então, quando a pessoa ali, perde, assim, em média de 2 anos, 3, perde umas 4, 5 pessoas ao mesmo tempo. Teve gente que já perdeu, é, nessa pandemia aí, teve gente que perdeu 5, 10 sim, pessoas, entendeu? Eu, graças a Deus, não conheci ninguém, sim. mas eu conheço relatos de pessoas que perderam a família inteira. Entendeu? É Muito, tenso. muito complicado. É muito complicado, sabe? E assim, todo mundo jovem, todo mundo com propensão de viver ainda por muitos e muitos anos, sabe? Com muita dificuldade Ó, de ter qualquer tipo de problema. o primo do meu cunhado faleceu ontem. Ele pegou Covid, se recuperou da Covid, né, ficou um mês entubado, porém ele acabou pegando uma bactéria hospitalar e veio a óbito, né? Infelizmente veio a falecer. Meu cunhado tá bastante triste, apesar de não ter assim, mais uma convivência com ele, né? Ele ficou bastante triste, porque era um parente. Né? Sim, E a sim. gente vê, o irmão do meu sogro faleceu em janeiro, né, de Covid. Então a gente fica assim meio, sabe, é, as pessoas não levam muito a sério. Eu vejo muita gente não levando a sério essa questão da pandemia. Né? Teve um paciente, um cliente que eu atendi, era um adolescente, que ele falou para mim o seguinte: eu não sinto quando o outro morre, porque não fui eu. Eu falei, e quando só, meu amor? É a pergunta que eu fiz. Você não vai ficar triste? Não. E aí eu parei, eu fiquei pensando, sabe? Qual era o problema ali do garoto? Qual era a questão dele com a não aceitação da perda? E aí a Val me falou que ele já tinha sofrido demais com a relação parental, né? Pai, mãe, essas coisas. Então, assim, o moleque ele era frio, mas essa frieza dele era uma autodefesa, né? Que aí, infelizmente, eu não consegui trabalhar, ele não voltou mais. Criou um bloqueio e não voltou. Tudo bem, a gente Ah, dá um abraço acontece. todo mundo. Mas é bem